Bom, estamos mais essa semana aqui na coluna do Karsug, aqui no Vida Moderna, lá no site do Karsug, também lá no UOL. E vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Fórmula 1 um pouquinho e vamos falar do jogo que vai acontecer lá em Madrid, da final da Libertadores. Tudo bem, Karsug? Tudo bem. Então eu começaria falando do Campeonato Brasileiro. Para alguns clubes, poderia até utilizar o advérbio finalmente. Finalmente acabou para o Corinthians, que nunca foi envolvido diretamente na luta para o rebaixamento, mandou flertando aí com as últimas posições. E para uma equipe que tinha vindo tão bem nas temporadas anteriores, realmente o torcedor alvinegro a dizer finalmente acabou. Como acabou a carreira do Danilo e do Sheik, por razões cronográficas, absolutamente e cronologicamente explicável. Um tem 40 anos, o outro tem 39, então as coisas acabam. Deu, né? Deu. E deu também, e aí finalmente tem o F maiúsculo, os dois grandes do Rio, Vasco e Fluminense. Fluminense conseguiu derrotar o América, se tivesse perdido, estava perdido. E o Vasco arrancou o empate de 0-0, um empate que serviu os dois. Mas é claro que eu acho que para o ano que vem, esses dois grandes clubes do Rio, que têm sequência e têm torcida em todo o Brasil, tem que dar um jeito, tem que se arrumar de uma forma melhor, porque o Vasco, sobretudo, está flertando seguidamente com a Série B. De vez em quando vai, depois volta. Se der um passo à frente, cai. Exato. E eu fiquei pessoalmente muito contente pelo fato da Chapecoense ter se salvado. Eu acho que em todos nós fica um tiquinho de torcida para esse clube que teve essa grave tragédia na sua história esportiva. Sim. E é simpático ver que, embora na última rodada, derrotando São Paulo, mas conseguiu se salvar e ficar na Série A. Pelo resto, destaque-se a campanha do Palmeiras. Não se pode esquecer o valor, deixando de lado os jogadores, o Dudu, por exemplo, foi indicado justamente como craque do campeonato, mas o valor do Scolari. Quando o Scolari chegou ao Palmeiras, o Palmeiras estava a 8 pontos de distância do líder. Acabou o campeonato com 8 pontos de vantagem. Sim. 8 e 8 dá 16. Sim. Então você vê que pode-se até pensar que se o Scolari tivesse chegado antes, toda a temporada do Palmeiras poderia ter sido ainda melhor. Eu acredito que tenha sido boa. E foi semifinalista na Copa do Brasil, semifinalista na Libertadores e ganhou com larga margem, estabelecendo novos recordes de invencibilidade, o Campeonato Brasileiro. E um destaque também para o Flamengo. O Flamengo fez um belo campeonato, apenas perdeu para um time que foi melhor do que ele. Deixou o Palmeiras nervoso, né? Exato. Em alguns momentos. Exato. Eu acho que o vice-campeonato pode ser entendido, como fazia na Fórmula 1 Senna, como o primeiro dos derrotados. Sim. Mas acho que também tem um valor, porque afinal de contas, entre todos os disputantes, se chegar em segundo, significa que você foi melhor de todos os outros que chegaram atrás. Então me parece que seria um sentido de soberba injustificável querer sempre ser apenas o melhor, o primeiro. Eu acho que o segundo lugar, mesmo o terceiro, são perfeitamente aceitáveis. Dito isso, eu queria falar um pouco da Libertadores. Libertadores, que em sua 59ª edição, pela primeira vez é disputada na Europa. Quer dizer, a maior competição sul-americana se joga na Europa. Pois é. Eu acho que esse é um fracasso completo dos nossos cartolas. Eu segui todas as discussões, o River que reclama porque perdeu o mando de jogo, o Boca que reclama porque não foi atualizado o regulamento em que ele teria jogo ganho sem disputar. E tivemos alguns lances também curiosos. O River, por exemplo, apareceu com uma declaração, uma entrevista do chefe da polícia de Buenos Aires, dizendo que a culpa foi nossa, que não tivemos um serviço bem feito.
eu fico até na dúvida da sinceridade e da forma como foi obtido, conhecendo bem os meandros do coisa, não me surpreenderia que talvez um agradozinho, um presente para o chefe da polícia tenha facilitado um pouco as coisas. Mas, de qualquer forma, é um fracasso completo. E é curioso porque eu senti, antes de tudo isso, que havia uma expectativa muito favorável na Europa, muito simpática de ver esse grande clássico sul-americano, Boca e River, para ver o que acontece, enfim, fora da Europa e outros países. Felizmente, depois de muita discussão, de muitas cidades que se apresentaram, Doha, por exemplo, foi uma das que mais insistiram, inclusive pelo patrocínio da Confederação Sul-Americana, os ligames com relação à disputa próxima da Copa do Mundo, enfim, resolveu-se que Madrid era o lugar melhor, mais perto, a porta de entrada da Europa, se fala a mesma língua, então fica mais fácil para ter-se uma presença eventualmente pequena, claro, de gente que pode gastar dinheiro da Argentina para ir até Madrid. Mas tem muitos argentinos vivendo na Espanha. Tem bastante. Os próprios espanhóis têm um olhar muito simpático para aquelas que um dia foram suas colônias. Sim. Então eu acho que teremos, não sei se teremos casa lotada, mas teremos sem dúvida um belo público para esse jogo, que para mim não tem possibilidade de prognóstico. Qualquer resultado será absolutamente anormal. Para o Boca, no fim, foi um grande negócio. Foi. Aqueles arremesso de pedras, coisa, porque deixou de jogar num lugar difícil, em que teria toda a torcida contra, joga em campo neutro e vê seu adversário punido. Afinal de contas, $400 mil de multa, 2 jogos sem torcida na próxima Libertadores. Então, ali, no fim, aquelas pedradas foram um belo negócio para o Boca. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Oxalá seja um jogo bem disputado, claro, ou será, mas dentro dos limites da esportividade. Eu não gostaria de ver uma briga entre jogadores, aí seria realmente a falência completa do futebol argentino e, por abrangência, um pouco do futebol sul-americano, que sai absolutamente chamuscado de toda essa questão. E eu falaria também de Fórmula 1. Fórmula 1, como vocês sabem, está no intervalo entre um campeonato e outro. E como sempre ocorre, a Pirelli fez 2 dias de treinos para que todas as equipes pudessem ver os novos compostos que serão utilizados em 2019. De uma forma geral, todo mundo achou que não vai haver grandes modificações, tanto no acerto de carro como na condução dos carros. Então, não se sabendo, inclusive, diretamente quais foram os pontos que cada equipe buscou testar, não vale uma comparação entre equipes. Mas me chamou a atenção uma coisa. A Ferrari, que foi a mais rápida nos 2 dias de treinos, levou Vettel e o novato Leclerc, que será o novo companheiro, para lá. E o Leclerc botou 4 décimos de segundo em cima do tempo do Vettel. O que é um caminhão de tempo, né? O que é, na Fórmula 1, um caminhão de tempo. E, paralelamente, teve uma entrevista que eu estava lendo hoje, do Vettel, dizendo, realmente, 2018 não foi um bom ano para mim, eu não dei o máximo, coisa que todo mundo já tinha visto, mas, enfim, é interessante admiti-lo. E eu tenho a impressão que, se continuar nesse ritmo, o Leclerc pode dar muito trabalho ao Vettel, que deve se lembrar, é um tetracampeão mundial, mas ganhou 4 títulos seguidos, quando nos 4 anos sempre teve o melhor carro. Sim. Então, de certa forma, ele é chamado a mostrar aquilo que o Hamilton mostrou esse ano, sem ter, em muitas oportunidades, o carro melhor, mas conseguiu ser praticamente impecável, sem erros, e ganhou, de forma amplamente merecida, seu 5º título mundial. Então acho que vai ser muito divertida a Fórmula 1 ano que vem,
como vai ser extremamente divertida a MotoGP, Sim. que vão ter na mesma equipe o Lorenzo e o Marques. É. Aí eu prevejo centelhas, centelhas exatamente no toque entre os dois, que ninguém vai querer perder. Agora, o Vettel não pode levar o Leclerc como um impulsionador para ele? Talvez, mas aí não sei, precisa ver realmente. Até agora, Leclerc deixou uma excelente impressão, mas é claro que subindo de categoria, não de categoria de fórmula, sim, mas subindo de equipe, categoria de equipe, como ele vai reagir. Porque até que ele conseguia um 7º lugar com a Sauber, maravilhoso. E com a Ferrari, se não ganhar, pelo menos tem que ficar Exato. por aí. E a comparação vai ser direta com seu companheiro de equipe, com o Vettel. Então acho que teremos realmente ano que vem um campeonato dos mais interessantes. Tá bom, Kassug, muito obrigado mais essa semana aqui. A gente volta semana que vem. Exatamente. Vamos ver do que nós vamos falar. Vai ser surpresa, porque o Campeonato Brasileiro já acabou, Libertadores vai ter. Não, Libertadores vai ser é o dia 8 ou argumento. 9, né? É dia 9 no domingo. Dia 9 no domingo. 9. Ah, então vai dar para falar bem. Sim, sem dúvida. É uma tarde de domingo, se não me engano, o jogo é às 18 horas. Sim. Ou 17h30, 18, enfim. Acho que é 18. E será muito interessante segui-lo, ver o que acontece. Claro, e depois veio o Campeonato Sim, claro. Depois Mundial, tem o Campeonato Mundial, É. que curiosamente interessa muito mais na América do Sul do que na Europa. Sim. Na Europa ninguém dá Dá muita bola. muita bola. Muitos até acham que é um troço chato, porque quebra o ritmo do campeonato. Enfim, é uma obrigação, porque é muito rentável, Exatamente. mas não é uma obrigação agradável. Exatamente. Tá bom, então ficamos aqui essa semana. Semana que vem a gente vai voltar já com a decisão de quem vai para a final lá do Mundial. E se tiver novidade na Fórmula 1, a gente conversa também e vamos tocando o barco até o final do ano. Tchau, Karsug. Tchau. Tchau para vocês.